hoje é atender uma demanda que veio de vocês. Indianara, um beijo para vocês, boa tarde. Realmente atender uma demanda de vocês, né? Vocês estavam querendo saber um pouquinho mais sobre o SIG TV, então, por que não, né? E para isso a gente convocou o cara, só isso, né? Então, aqui é um grande parceiro nosso, tá? Já de longa data. É multiplicador também, então, enfim, mas hoje ele está ali como coordenador geral de gestão de transferências voluntárias da Secretaria Nacional de Assistência Social. Então, hoje o nosso encontro aqui é com Pablo Pinheiro. Não vou arriscar falar o nome do meio porque eu sempre engasgo, tá? Mas, enfim, a Regina tá aí, super barulhenta. Então, Regina, dá um bom dia barulhento, que eu falei da energia que não ia ter. Você entrou. Boa tarde, galera! Gente, essa adrenalina toda, essa cafeína toda, não tem Cristo que faça a gente ter. Tudo bem? Isso só ela consegue. Eu já vi isso aí no filme Bom Dia Vietnã. Good morning, Vietnã! É por aí. Bom demais. Agora vocês estão mais com duas mãos aí para iniciar. Regina, está sendo gravado, todos já estão de acordo, balançar a cabeça. O Pablo já está aqui conosco, mas, por favor, dê o seu boa tarde, seu oi, e na sequência a gente conversa com o Pablo. Fechou. Galera, esse negócio de reunião presencial não é de Deus, gente. Atrasa, a gente tem que se deslocar, é sempre Deus nos acuda aí. Mas a gente já tinha aqui plano A, plano B, o Hugo estava aqui comigo, falei qualquer coisa, se eu atrasar um pouquinho, você começa. Então, eu agradeço aí pela paciência de vocês. A segunda coisa é a pedidos, viu, Pablo? Você foi clamado, pedido, né? Todos os jeitos possíveis, em todos os grupos possíveis. A gente tem uma parceria muito boa com o MDS, e especificamente também com o Pablo. O Pablo é multiplicador da rede, né? Já trabalhou com o convênio, agora está em outros voos lá no MDS, está aí com o nosso irmão SIG TV. Então, eu vou dar só algumas preparatórias para a gente poder prosseguir. Essa reunião é uma reunião conjunta, então a gente tem aqui representantes dos estados, dos nossos 27 queridos estados, já vi alguns aí com a câmerazinha aberta, Super Sadio, o Léo, o Rafa, lá do Paraná, e também Paraíba e Super Fernando. Aí eu falo o nome, vocês saem abrindo a câmera para me deixar doida, né? Vocês gostam de me deixar doida. E a gente também, Mato Grosso do Sul, e a gente também tem os representantes aqui dos nossos super municípios, né? Liana, Rio Grande do Norte, a gente tem aí Indianara lá da FECAM, o pessoal lá da Luísa, já vi aqui também o pessoal da CNM, enfim, não vou falar o nome de todo mundo, nem adianta ligar a câmera, que vocês são empolgados. Olha o Mato Grosso aí, abrindo a câmera, só para eu falar. Oi, Jorge. Então, estamos juntinhos, estados e municípios aqui nessa reunião extraordinária, porque era uma pauta comum. A gente teve uma apresentação no Fórum Nacional de Transferências sobre o SIG TV, te arrastou o Pablo, o Marcelo, o chefe, todo mundo para lá, botou eles na sala de aula, a sala ficou lotada, e aí veio essa demanda. Vamos conversar sobre o SIG TV. Antes que vocês apertem o Pablo com o MDS, aí eu vou contextualizar MDS, SIG TV e o Transfere Golf, tá bom? A gente tem um acordo de cooperação técnica ainda do Ministério da Cidadania, para a gente conversar sobre o que o Transfere pode ou não ajudar o Fundo Nacional de Assistência. E aí, a gente está agora num processo de mapear como é que é o fluxo, para poder entender e fazer aqui ofertar para eles o que a gente pode te agregar de valor nesse processo. Só que até lá a vida segue, né? O Fundo Nacional de Assistência, ele é hiperativo, tem vários recursos sendo repassados para os estados e municípios, então a gente precisa entender como é que operacionaliza hoje, como é que está o processo hoje. Por isso que a gente arrastou o Pablo para cá, ele vai falar um pouquinho sobre o FNAS, sobre o SIG TV, e no final a gente abre para as dúvidas. Tudo bem?
Regras de ouro, microfone fechadinho. Se você ficar muito agoniadinho, vai colocando as perguntas aqui no chat que a gente já vai preparando. Tudo bem? Pablo na área? Aí na hora H Só o um Pablo instante. sumiu do negócio. Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Só um minuto que o Pablo já está voltando. O Pablo já está voltando. É o William que está falando. Só um minutinho, tá, pessoal? O William, ele estava aqui paradinho, bonito, com a bandeira do Brasil atrás. Sim, Aí eu falo, 1, 2, Fique 3, valendo, aí ele fugiu. Não pode. 2 minutinhos, já está voltando. Tranquilo. 1 minuto só. Tranquilo. Até logo. Vai cantando uma música agora, então, Regina. Não, vou cantar não. Preparem-se todos. Próximo Fórum Regional vai ser em Alagoas. Espero vocês lá. Mas só tem Alagoas? Não. Tem Mato Grosso também. Só tem Mato Grosso? Não. Eu não sei como é que vocês têm paciência comigo, gente, de verdade. Mas vamos lá. Tem Mato Grosso, Alagoas, né? Alagoas é o próximo. 13 de setembro, Mato Grosso. 27 de setembro, Pará. Rio Grande do Sul, outubro. E Pernambuco, novembro. Gente, a gente está bem animado. Quem cedia os fóruns necessariamente vai no próximo, né? Porque tem que levar o nosso super troféu, a nossa tocha olímpica. Eu devia ter feito o troféu em formato de tocha, né? Mas tudo bem. Vai levar o troféu aí para o próximo fórum. E a gente tem alguns que o Thiago vai ver para mim, mas eu acho que é Pará, que é a combinadinho ali com a reunião extraordinária da rede. É Pará, né? Então, o do Pará tem aí uma reunião coladinha. Pronto. Enquanto a gente espera o Pablo, tudo bem? Todos vivos? Estou devendo alguma coisa para alguém? Não respondam, não. Não, Hugo, para você. Indianara, estou devendo o evento. Joel, também estou devendo? Tem também evento. Nossa, é porque vocês estão muito empolgados esse ano com o evento. Não, tô te falando. Aí fica complicado. Já aparece outro fórum aí pra gente Tá gravando, organizar. o Brasil todo tá vendo e vai pro YouTube. Tem alguém me devendo, o Brasil todo fazendo assim, ó. Mentira, vai pro YouTube, então vou reformular. Pedi para você responder hoje. Tá, eu respondo hoje. Eu posso Não, pedi hoje, não precisa responder hoje, não. Não, eu entendi que você já estava me dando um ultimato de vou te responder hoje. Eu te pedi hoje, para você me Tá responder depois. Tá bom. Deus, a pessoa é muito corajosa, né, de perguntar se está devendo alguma coisa assim numa sala com 70 pessoas. Já fiz minha inscrição. O Rafael te empolgou, muito bom. O Rafael, depois que fez o fórum no Paraná, ele não falta um fórum. E olha que o bicho sofreu, viu? Boa tarde, Regina. Cleuda aqui da Prece. Daqui a pouco a Del entra, tá? Que ela está na quinta com debate. Sabe que toda vez que eu vou dar exemplo de webinar, eu uso da Prece, mas quem disse que eu lembro quinta com debate? Sabe o que eu falo? Café com a Prece. Eu já arrumei até outro. Quinta com debate. Hoje aqui está animado. Tá acontecendo a quinta com debate, um evento lá embaixo, outro aqui. Eu estou por aqui. Não, animado. Vai dar certo, viu? Sempre dá certo. Tá. Um abraço, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Pablo, cadê a bandeira? Tirou a bandeira, meu filho? Não, eu estou aqui, só que eu fui ajustar aqui para botar a apresentação. Tá bom. Meninos, então, sem mais delongas, antes que vocês lembrem de outra coisa aqui para eu poder, né, vem outra cobrança aí, a gente vai passar para o Pablo, que ainda não se resolveu lá. Se resolveu? Foi ou não? Foi, tá indo. Tá indo. Então... É que eu tive que pedir aqui para minha equipe, aqui são umas 60 pessoas, para fazer um pouco de silêncio aqui.
super tranquilo. Vamos Você lá, é professor. Não, mas ó, o Teams ele tá com um anti-ruído. Hoje eu estava a parte da manhã em casa, em home office, e eu estava em reunião e as crianças gritando, né? Não sei que criança, deve ser do vizinho, não eram as minhas, com certeza, mas gritando do meu lado aqui, assim, tipo, mãe! E eu assim, e a pessoa que estava comigo em reunião, pelo menos, ou fingiram muito bem, ou disseram que não estavam ouvindo. Então, fica tranquilo que o Teams está com anti-ruído poderoso. Tá, ok. Posso começar aqui? Não está no modo Deixa eu apresentação. Você está compartilhando sem ser a telinha da apresentação. Se Vou ficar fazer o de ajuste. todo ruim, a gente vai nesse mesmo aí. Só um instante. Tá bom. Qual é o tema hoje do Quinta com Debate? Que é mais conhecido como Café com Prece. E no cima aqui. Oi? Tá ouvindo? Tô sim. Tá ouvindo? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, que eu tô aqui na ligação. 2 minutinhos, tá? Ah, não, tá. Tranquilo. Minutinho. Tô só atendendo aqui um prefeito, rapidinho. Estão vendo? Agora sim, agora eu vou fechar a minha matraca quietinha e deixar você fazer a apresentação. Pessoal, vamos iniciar a apresentação. Agradeço demais a parceria do MTS, em especial do Pablo, super parceiro. Cuide bem dos meus meninos, tá? São todos aqui representantes da rede, dos estados e municípios. A palavra é totalmente sua. Boa tarde e obrigada. Regina, boa tarde. A importância da adoção de uma cultura na gestão de custos da unidade do SUS, o Quinta com Debate. Desculpa aí, porque estava atendendo uma pessoa, tá? Não, fica tranquila. Depois, se você quiser, põe o link lá da gravação no grupo para compartilhar, Pronto, tá bom? eu vou colocar, viu? Perfeito. Um abraço, viu? Boa tarde. Obrigada, gatona. Pablo. Pronto. Pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu sou o Pablo Pinheiro, eu sou coordenador geral aqui de gestão de transferências voluntárias do Fundo Nacional de Assistência Social. Eu estou aqui no Ministério, eu cheguei em 2007, um pouquinho depois da Regina, aí com as transferências voluntárias, mas peguei toda essa evolução, né? A gente pegou lá a IN01, né? E aí foi pegando o Transfere Gov e agora chegamos no SIG-TV. E eu acho que é importante a gente falar um pouquinho dessa evolução. Então, lá vamos falar, 2007, quando eu entrei, né? Todas as transferências voluntárias do Fundo Nacional de Assistência Social eram realizadas mediante convênios. Então, você pode imaginar, inclusive as obras, a gente fazia mediante os convênios. E aí foi um primeiro ponto de inflexão aqui do Ministério que a gente tinha que evoluir, né? E esse primeiro ponto foi que a gente fez um contrato com a Caixa e a Caixa passou a gerir, atuar como mandatária da União, no nosso caso, nossas obras. Após isso, a gente fez uma evolução com relação às plantas. Por quê? A gente via que a gente conseguia contratar as obras, a execução das obras, mas ficava muito tempo com cláusula suspensiva. Sendo assim, a gente começou a elaborar os projetos arquitetônicos e executivos das nossas obras. O CRAS, o CREAS, Centro Dias, as nossas unidades de acolhimento. Logo após, a gente também conseguiu ver a necessidade, com relação a convênios, a gente via muitos veículos, muitos pedidos de veículos, veículos de passeio, micro-ônibus, van. Foi então que o Ministério passou a adotar a ata centralizada, né, o registro de preços para aquisição de veículos. Veículos de passeio, micro-ônibus, van, e agora a gente está lançando pela primeira vez a ata para caminhonete, né?
Bom, e por último, a gente percebeu, principalmente em função das especificidades da ciência social, que convênio para aquisição de itens de custeio era muito complicado. Então, a gente pegar um exemplo de um abrigo institucional. Imagine um abrigo de um convênio de R$1 milhão para aquisição de custeio. Então, vinha lá no Transfer.gov, né, na época era o Siconv, um plano de trabalho de R$1 milhão para aquisição de açúcar, café, manteiga. Então, muitas vezes, os municípios, os estados, nem conseguiam mais conseguir a cotação dos preços. Foi aí que a gente, lá em 2017, a gente verificou a necessidade realmente de começar a executar essas transferências voluntárias via o nosso sistema de gestão de transferências voluntárias, que é o SIG-TV. Então, ele é o SIG-TV, então é a modalidade que atualmente o MDS a gente utiliza, né, para execução de aquisição de equipamentos e custeio, tá? Né, é executado via fundo a fundo, e o nosso marco legal é a portaria 580. Inclusive, nesse momento, vocês que já estão lidando com a portaria 580, a gente está no momento de ajuste da portaria. Então, depois, aqueles trabalhadores, né, das transferências voluntárias que já utilizam a portaria 580, o SIG-TV, o Transfer.gov, se tiverem um momento de algum ponto de sugestão, de melhoria, vocês podem encaminhar para o meu e-mail. Se quiserem anotar, meu e-mail é pablo.pinheiro@mds.gov.br. Então, a gente está realmente no momento de reformulação da portaria para aprimorá-la, tá? Toda essa evolução que eu falei para vocês, né, das nossas transferências voluntárias, elas nitidamente tiveram um efeito positivo. Por quê? Lá em 2007, quando eu comecei aqui, e mesmo nesse gráfico que eu estou apresentando para vocês, lá em 2015, a nossa média de transferências voluntárias era de 100 milhões, 150 milhões por ano. E hoje, a nossa realidade é de 2 bilhões e 600 mil reais. Eu estava em outras empreitadas, voltei agora para cá, mas imaginemos que o ano passado, de emendas parlamentares individuais, a gente teve cerca de 260 milhões de reais. 260 milhões de reais foi tudo que eu paguei mês retrasado de SIG-TV, em uma parcela. Então, realmente, essa evolução que a gente teve aí do Transfer.gov, o repasse fundo a fundo, principalmente para custeio e equipamentos, a gente conseguiu trazer um maior número de recursos aqui para a ação 219G, que é a ação da assistência social. Aqui a gente tem um fluxo, um fluxo básico aqui do SIG-TV. Aqui, basicamente, ele segue a metodologia das emendas parlamentares individuais, né? Então, a gente disponibiliza as indicações no SIG-TV, o parlamentar, né? Ele faz vamos voltar aqui. A gente disponibiliza, a gente dá carga do CIOP no SIG-TV, aí depois vem as indicações de unidade beneficiária ou delegação da indicação. Então, pode, o detentor da emenda, né, do recurso, ele pode escolher quem vai ser a unidade, seja ela pública ou privada, né, ou ele pode efetuar a delegação dessa indicação. Aí é cadastrada a programação no SIG-TV, encaminhada para o Conselho Municipal de Assistência Social. Feito isso, o Conselho delibera, analisa o mérito e encaminha para a gente. O Ministério,
aqui a gente faz uma análise de mérito dos serviços que serão ofertados e aprovados lá pelo Conselho Municipal. A gente efetua a análise dessa programação que é enviada, empenha, abre a conta corrente, publica no Diário Oficial da União e já solicita e efetua o pagamento. Logo em seguida, depois que é feito o pagamento, a gente começa um processo de acompanhamento da execução. Aí um exemplo que eu dou muito grande aqui é quando envolve as entidades privadas sem fins lucrativos, porque nesse caso, após o crédito em conta do valor, o município tem, nesse momento, até 90 dias para celebrar o termo de colaboração e repassar o recurso para a instituição, para que ela faça a execução financeira em se tratando de custeio. Nesse momento, quando se trata de investimento, o município faz a aquisição do item, do veículo, dos equipamentos e faz uma cessão de uso para a instituição. Aí depois segue o fluxo normal, né, de prestação de contas, análise de prestação de contas e, eventualmente, uma instauração de TCE, que é o que a gente não almeja, né? Inclusive, mais um ponto aqui. Eu estive recentemente no Rio de Janeiro e um dos pontos que um dos municípios levantou lá no Rio foi justamente que esse prazo de 90 dias para a celebração de um termo de colaboração com a instituição é muito curto, muito exíguo. Então, teria necessidade de aumentar esse prazo ou não haver esse prazo, né? Qual que é o problema disso? Muitos parlamentares reclamam que o município recebe o recurso e não repassa o valor para a instituição. Outro diferencial do SIG-TV, diferente um pouco dos convênios e dos contratos de repasse, é que os valores a serem repassados, eles são menores. Então, aqui para a gente ter noção, o valor mínimo da programação para municípios de pequeno porte 1 e 2 é de R$25 mil, né? E já para médio, grande, metrópolis, o mínimo seria R$50 mil. Por que esse valor é de R$25 mil e não de R$100 mil, como é lá nos convênios? Porque R$25 mil numa entidade pequena de custeio, que atende uma PAI do interior do Brasil, ela já surte um efeito muito legal. Então, essa foi uma demanda do Congresso para que se conseguisse atender um maior número de instituições pelo Brasil. Nesse momento de revisão da portaria, já há também talvez a intenção de a gente majorar esse valor aqui de pequeno porte para 50 mil. Mas é uma questão que a gente está avaliando ainda. Então, a gente, no SIG-TV, a gente tem as duas modalidades que a gente utiliza, né? Então, o incremento temporário, GND3, que a gente incrementa temporariamente os serviços da assistência social, né? E GND4, para aquisição de equipamentos, materiais permanentes necessários à execução das ofertas de serviços. Então, aqui a gente pode, GND4, a gente tem de tudo. Se porventura, vou dar um exemplo claro aqui. Nesse momento, a gente está sem ata para micro-ônibus da assistência social. Então, nesse caso, como a gente está sem a ata, a gente repassa fundo a fundo na GND4 e o ente, né, município, estado ou Distrito Federal, efetua a aquisição desses itens. Quem tem acesso ao SIG-TV, então, os parlamentares, nas suas emendas individuais de bancada, os gestores titulares da Ciência Social e seus secretários, seus adjuntos, né? E os presidentes dos conselhos municipais, estaduais e do DF. Acho que aqui a gente poderia passar um pouco, para a gente ir um pouco mais rápido, mas... Então, quem poderão ser os beneficiários, né, dos recursos via SIG-TV? As unidades públicas referenciadas da assistência social e cadastradas no CAD-SUS,
A gente lembra aí do CRAS, CREAS, as unidades de acolhimento, o Centro POP, Centro Dia, e as entidades privadas sem fins lucrativos. As entidades privadas, elas devem estar cadastradas no CNEAS, que é o Cadastro Nacional das Entidades de Assistência Social. Esse cadastro ele tem que estar com status concluído e eles devem ofertar um serviço tipificado da assistência social. Eu vou dar outro exemplo, claro, aqui, é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Muitas instituições ofertam esse serviço que é da proteção social básica. Mas uma pergunta que vem muito aqui para a gente. Pablo, posso repassar fundo a fundo para a Federação das APAES? É uma entidade privada sem fins lucrativos. Só que a Federação das APAES ela não oferta um serviço tipificado. Ela faz gestão. Então, nesse caso, é uma entidade privada sem fins lucrativos, vinculada à assistência social, que ela não poderá receber recursos da assistência, aqui pelo SIG-TV. Aqui, só retomando um pouquinho, né? As unidades públicas beneficiárias, que a gente está falando aqui, o Centro de Referência Assistência Social, o Centro Público de Convivência na Proteção Social Básica e na Proteção Social Especial, CREAS, Centro POP, o Centro Dia e as unidades de acolhimento. Aí já nas unidades privadas, né, a gente tem o serviço de convivência na básica, da mesma forma, né, o serviço de proteção social básica, domicílio a pessoas com deficiência e idosos, e na proteção social especial, o serviço de abordagem, serviço de proteção social especial a adolescentes, serviço de proteção social para pessoas com deficiência, serviço de acolhimento acolhimento em família acolhedora. Nosso aqui, no geral, aqui que a gente recebe é para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, quando se trata das unidades privadas a serem beneficiadas. Aqui tem um exemplo bem claro de quando a entidade está apta a receber o recurso via SIG-TV. Então, aqui a gente pode visualizar que o status dela aqui, dessa instituição, ele está concluído lá no CNEAS, que é o Cadastro Nacional das Entidades de Assistência Social. E ela, como a gente pode observar também, ela está ofertando um serviço. Se, porventura, nesse cadastro logo aqui embaixo, ela não existisse essa parte de serviço e ela estivesse ofertando somente um programa, não teria como a gente repassar o recurso. E aí, isso eu falo para vocês que o SIG-TV, ele faz um batimento automático. Então, se o parlamentar ele vai lá e coloca uma entidade privada sem fins lucrativos, automaticamente o SIG-TV ele vai na base do CNEAS, verifica se de fato aquela instituição oferta ou não um serviço, se não oferta, ele não deixa nem cadastrar. Bom, aqui a gente já falou, né, que justamente que a entidade ela pode ser realizada diretamente pelo autor da emenda no SIG-TV, ou pode ser delegada. Nesse caso também, muitos parlamentares, eles ficam com dúvida. Por quê? Lá na indicação da emenda, lá no CIOP, e inclusive um processo que daqui a pouco a gente já está começando para o exercício 2024, eles ficam muito em dúvida. Pablo, eu desejo atender a minha PAI aqui, a PAI do meu município. Como é que eu faço? Lá no CIOP, eu indico o CNPJ da PAI ou do fundo? Eu falo, deputado, olha, nesse caso, lá no CIOP, no momento da indicação da sua emenda, o senhor deverá indicar o CNPJ do fundo. A posteriori, quando a gente der carga da sua emenda no SIG-TV, aí, naquele momento, que o senhor poderá escolher a instituição que será beneficiária
ou poderá delegar para o ente federado para que ele determine a instituição a ser beneficiada. Aqui, o CNES, a gente já falou. Eu estou fazendo, gente, aqui até uma apresentação um pouco rápida, né? Para a gente otimizar aqui, que essa foi a apresentação lá do Fórum Nacional das Transferências Voluntárias, tá? Essa questão do CNES também é importante. Muitas entidades desejam receber o recurso, mas elas ainda não estão no CNES. Então, a entidade, para ela receber o recurso, necessariamente ela deverá estar com cadastro. Só um instante, pessoal. Necessariamente ela deverá estar com o status concluído, né, no CNES, mas esse cadastro é feito conjuntamente lá com a Secretaria Municipal de Assistência Social e com o Conselho. Então, quando a entidade, a APAI, ela afirma que ela oferta o serviço de convivência, vai uma pessoa lá da Secretaria Municipal de Assistência Social na instituição e vai verificar in loco se de fato ela oferta esse serviço. Então, não é o Ministério que está lá dizendo se oferta ou não, é o próprio município em seu território. Aí, dúvidas relacionadas ao CNES, a gente pode estar encaminhando, né, ou para a Central de Relacionamento do Ministério, a 121, ou para esse e-mail, redeprivadasuas@mds.gov.br. É importante que quando se tratar, como eu já falei, quando se tratar das entidades privadas, né, após o repasse, ele é feito fundo a fundo. Então, o Fundo Nacional repassa para o Fundo Municipal, Estadual, do DF. E para a entidade, reafirmando essa situação com vocês, para a entidade é celebrado um termo de colaboração com a instituição, em se tratando de custeio. Então, ela vai ofertar um plano de trabalho, de como ela vai utilizar o recurso, qual prazo que ela vai ter para executar esse trabalho, esse serviço. Em se tratando de investimento, aí no caso, realmente o município adquire o veículo, o item, o equipamento e faz uma cessão de uso para a instituição. Bom, aqui a gente tem alguns requisitos para as unidades públicas para receberem os recursos, tá? Então, é muito importante para que aquela unidade pública receba o recurso, que ela esteja no CAD-SUAS. Então, eventualmente, algum município implantou um CRAS, mas não atualizou a base do CAD-SUAS, então é necessário a atualização do CAD para que o SIG-TV possa ler essa informação e a gente conseguir vincular aqui na programação. É necessário, né, o preenchimento do CAD-SUAS, é obrigatório e de responsabilidade dos órgãos gestores da assistência social e seus respectivos conselhos. Mas, infelizmente, a gente ainda pega alguns casos aqui, né, alguns cadastros sem atualização. Bom, aqui já falamos sobre o CAD-SUAS. Depois eu vou também disponibilizar para a Regina, para o Hugo, para passar para vocês essa apresentação. Bom, a programação, né, aqui, quando a programação, ela em se tratando de investimento, a gente tem uma portaria do Ministério que ela determina quais itens elas poderão ser adquiridos. Isso por quê?
justamente para otimizar aqui o trabalho da equipe e também a gente guardar uma correlação entre a necessidade e os itens que poderão ser utilizados. A gente tem N situações, eu vou dar um exemplo. Recentemente teve uma situação de aparelhos audiovisuais para pai. É um item muito diferente e que tem poucos fornecedores e um valor muito elevado. Esses itens não estão na nossa portaria, mas a gente tem, por exemplo, televisão, som, cadeira, mesa, projetor. A lista é muito extensa e ela é com base nesses anos todos que a gente está aqui frente ao Ministério, né, analisando o mérito e as solicitações dos municípios, bem extensa, julgo bem extensa. Claro que tem exceções que a gente ainda está avaliando, inclusive agora nesse momento de revisão da portaria, mas julgo que na média a gente consegue atender bem a demanda das entidades, né? E o custeio, né? Aí o custeio, como é o repasse, né, diretamente à instituição, né? Aí ele vai formular o plano de trabalho em termos de colaboração e aprovando junto ao conselho e está executando rapidamente de forma célere. O custeio, por que de forma célere? Porque ele não vai ter o plano de trabalho, não vai ter uma lista de itens aqui a serem adquiridos. Ele é aberto, né? Inclusive, o custeio, ele pode ser utilizado para o pagamento da equipe de referência do CRAS, em se tratando de RP2, do CREAS, das unidades de acolhimento, e nas entidades privadas sem fins lucrativos, eles poderá ser pago para aqueles profissionais da assistência social. Então, o assistente social lá da PAI, da Pestalozzi, ele poderá ser pago com esse valor. Mas, por exemplo, eventualmente, um médico, um fisioterapeuta, como não é da nossa política, esses profissionais não poderão ser pagos. Também, para otimizar aqui a nossa análise, para cada tipo de unidade beneficiária, a gente tem um modelo de formulário de mérito social. Por que a gente criou esse formulário? Esse formulário vem desde a época lá do Siconv, do Transfere Gov. Por quê? Geralmente vinha o nosso município capital nacional da produção de uva. Então, assim, era um valor, era uma informação que não agregava em nada para nós. Para a nossa análise de mérito, para saber quantas famílias seriam atendidas, que local seria atendido, qual unidade beneficiária seria atendida, quantas pessoas seriam atendidas, qual que é o território, isso não interessava. Foi então que a gente formulou esses formulários que fazem perguntas objetivas em que a resposta a gente consegue gerar a nossa formulação do mérito, né, realmente da necessidade. Aqui, critérios gerais que a gente faz na análise, né, do mérito, ela deve integrar necessariamente a rede de serviços do SUS, ofertar serviços socioessenciais nacionalmente tipificados, isso é muito importante, estar devidamente registrado no CadSUAS, a gente será verificada a adequação do serviço com a natureza ofertada da oferta socioessencial dos seguintes aspectos. No âmbito de abrangência da proteção social atendida, a proteção social básica, abrangência municipal do Distrito Federal, e no caso da proteção social especial, abrangência municipal e estadual do Distrito Federal. E a compatibilidade do quantitativo dos itens pretendidos com a capacidade de atendimento da unidade beneficiária. Isso é muito importante. A gente tem casos em que chega aqui um pedido para aquisição, chegou, acho que foi esses dias. Pablo, eu gostaria de adquirir
foram 3 micro-ônibus para uma PAI que atende 60 pessoas. Por que é demasiado? Por quê? É demasiado porque o custo de manutenção desta instituição vai ser muito elevado com esses veículos. A gente tem noção, o micro-ônibus ele faz 4 km por litro, fora o seguro, e é um objeto de cerca de 550 mil, 600 mil reais. Então, é desnecessário. Ou, eventualmente, vou comprar 20 ar-condicionados para a PAI. Então, é uma situação que a gente também observa aqui, o quantitativo versus a necessidade. Vamos passar aqui. Bom, com relação ao empenho e pagamento, eu posso dizer que também o SIG-TV trouxe uma enorme celeridade. Depois que o parlamentar indica a sua emenda, que a gente abre o SIG-TV, que vocês cadastram a programação, que o Conselho Municipal aprova rapidamente, a gente efetua a análise do MER social, empenha e paga. Para vocês terem noção, das nossas emendas parlamentares individuais, daquilo que não caiu em impedimento técnico, eu vou dar um exemplo de impedimento técnico. O município não cadastrou a programação. É impedimento, não tem que fazer. Mas 90% foi empenhado e cerca de 80% a gente já pagou. Então, realmente, a gente tem ficado com pouquíssimo resto a pagar. Pouquíssimo resto a pagar. Realmente, só aquilo que fica empenhado no fim do exercício está entrando em RAP. No todo, a gente tem conseguido efetuar toda a execução da emenda no exercício. Bom, aqui só para reiterar essa questão, né, das entidades privadas sem fins lucrativos, que é muito importante, né, nesse momento. A regra da portaria 580 aqui, em se tratando de unidade socioassistencial privada, o município, o estado, a ODF, tem até 90 dias para efetuar o repasse à instituição, né? Reiterando essa questão, que a grande reclamação, que as instituições demoram, ou não têm a documentação, não têm expertise, né? E por isso que muitas vezes esse tempo de 90 dias ele é muito exíguo, muito pequeno. A gente tem percebido que metrópoles, municípios de grande porte, são os que mais têm dificuldade. E os municípios, naturalmente, pequeno porte, como vai ter uma PAI, uma instituição, a execução tem sido mais célere, né? Outro ponto importante é que, em se tratando de custeio, o valor repassado ele pode ser, se porventura não for executado dentro do exercício, dentro do plano de trabalho, ele pode ser reprogramado. Até essa é uma observação que está aqui no item B. Os recursos poderão ser executados enquanto houver saldo em conta, devendo o ente federado proceder à reprogramação após a apuração do saldo no dia 31 de dezembro de cada exercício. Aí, com relação ao investimento, né, a gente tem um entendimento aqui, tem 2 anos para efetuar a execução desse valor, né, e que, em se tratando de entidade privada, que vocês realizaram a cessão de uso para a instituição, essa cessão ela poderá perdurar por até 5 anos. Depois de 5 anos, é um entendimento da nossa consultoria jurídica aqui do Ministério, que esse bem já atendeu o que deveria, né? Em função do uso, o desgaste, ele já se pagou. Essa é a palavra. Acho que essa é a frase, desculpa.
Então, depois de 5 anos, esse bem ele pode ser revertido, doado para a instituição. Outro ponto muito importante. O recurso repassado pelo SIG-TV não poderá ser utilizado para execução de obras e serviços de engenharia. Como a gente sabe, obras e serviços de engenharia eles são mediante contrato de repasse no Transferigov. O que a gente pode fazer com recurso de custeio? Que às vezes confunde um pouco o pessoal. Pode a troca de uma telha, pode fazer uma pintura do telhado, a gente pode trocar uma tomada. Agora, esses dias eu recebi uma programação, o pessoal estava com dúvida. Pablo, eu tenho 500 mil reais de custeio e eu queria fazer a reforma do CRAS. Qual que é o problema? Reforma tem que ter um acompanhamento de um engenheiro. Tem que ter a ART, anotação de responsabilidade técnica. Então, tudo muito sério e necessariamente vai ter que ter uma supervisão da nossa instituição mandatária financeira, que é a Caixa, né? Bem como um responsável pela execução do objeto pelo município. Então, realmente, não se pode executar com recurso de custeio a obras e serviços de engenharia, né? Também, outra dúvida muito chega muito aqui no Ministério é se, Pablo, posso utilizar o recurso de custeio para ministrar curso profissionalizante ou capacitação para o mercado de trabalho? Não, não pode, né? A gente, inclusive, tem uma secretaria que é específica para essa finalidade, mas na assistência social não poderão ser ministrados cursos profissionalizantes. O que a gente tem são oficinas. Eu acho que o clássico é o serviço de convivência. Então, quando a gente tem lá o Centro Público de Convivência, a gente tem uma oficina de corte e costura lá para os idosos, fazer uma oficina de crochê, eventualmente a gente vai ter uma oficina de dança, né? Mas tudo voltado para o serviço de convivência, nada de profissionalizante. Outro item que é vedado, a gente não pode, com recurso de custeio, efetuar a aquisição de cestas básicas. Com relação a alimentos, dentro dessa oficina, lá no serviço de convivência, relembrando aqui, a gente pode ofertar um lanche durante a oficina, mas não doar cestas básicas. Essa cara, um pouco, para quem não conhece, do SIG-TV, né? Que, inclusive, o SIG-TV também, a gente está, essa versão número 1 do SIG-TV, a gente está em melhorias para lançar uma versão número 2 com mais funcionalidades e mais objetividade para a execução dos recursos. Outro ponto importante é a importância do Conselho Municipal, Estadual ou do DF com relação ao mérito social. O Conselho, ele assina um termo de responsabilidade com relação à análise e no repasse fundo a fundo, o olhar, o acompanhamento in loco do Conselho é muito importante. Não é só um aceite no sistema, é a importância da vinculação do CPF para o acompanhamento daquela programação. Esses dias, eu recebi aqui a presidente de um conselho que estava aprovando 2 vans, 2 micro-ônibus para uma PAI que não necessitava. Eu falei, não, senhora presidente, a senhora tem que ter consciência, a senhora está em loco, a senhora sabe que esse valor, esses 2 itens, a PAI não comporta. Se ela tem 30 alunos, 20 alunos, ela não vai comportar dois micro-ônibus. Então, essa é a importância do Conselho no acompanhamento da programação para nem deixar que ela seja aprovada.
E outra, depois que for aprovada, que a gente empenhar em pagar, realmente o acompanhamento do Conselho na execução dos recursos. Então, a gente tem casos de custeio que o município, posso dizer até, principalmente da região norte, está recebendo aí 5 milhões, 7 milhões de reais de custeio. A importância do Conselho Municipal de Ação Social, no controle social e acompanhamento da execução desses recursos. Bom, e a prestação de contas, né? Diferente da Transfer Gov, né? Nos convênios, nos contratos de repasse, ela é feita no demonstrativo anual, que já as secretarias municipais, estaduais do DF, elas já realizam. Então, é uma prestação de contas muito simplificada, que ela indica metas que foram cumpridas, valores, sem muitas dores. E, bom, gente, e também, agora, nesse momento, eu gostaria de deixar aberta aqui as portas do Fundo Nacional de Ação Social para vocês. A gente está aqui em Brasília. Eventualmente, se vocês virem aqui para visitarem aqui o Fundo Nacional, conhecerem a nossa equipe, a gente tem, sobre a nova gestão, nosso diretor Arimateia, a gente tem buscado uma maior proximidade com os municípios e estados. Inclusive, nesse momento, ele está em Belém do Pará, também ofertando uma oficina lá de execução orçamentária e financeira. Eu estou indo para Salvador domingo, daqui a pouco Maceió com a Regina, também para falar sobre o SIG TV. E também em breve a gente vai estar voltando aqui em Brasília para a gente ter voltar nossas capacitações mensais. Então a gente está num processo de mudança completa, até mudança de edifício a gente trocou. Para quem conhece aqui Brasília, a gente está aqui no Sudoeste agora, e a gente vai voltar agora mensalmente a ter o nosso apoio técnico aqui para estar auxiliando os municípios, estados e o DF, né, aqui na execução dos recursos, principalmente do SIG TV. Me coloco à disposição. Se quiserem anotar o meu número, é o 61 2030 1716. Vou repetir. 61 2030 1716. O meu e-mail é o pablo.pinheiro@mds.gov.br. Se porventura eu estiver demorando um pouco a responder, também tem o e-mail aqui da minha equipe, que o pessoal está 24 horas aqui respondendo, que é o fnas.convênios@mds.gov.br. Agradeço muito a oportunidade de ter falado com vocês e me coloco à disposição para perguntas. Regina? Oi, Pablo. Acho que a Regina deu uma saidinha. Tem algumas perguntas no nosso chat aqui. O Joelson perguntou aqui se tem como disponibilizar o tutorial, né? Vamos mandar para todos, né? Para o pessoal que está participando da reunião, né? E tem uma pergunta um pouco acima da Kátia Mariano. Se você pode dar uma lida aí, ou você quer que eu leia para você? Estou abrindo aqui. Se você puder ler, está aqui, está um pouco lento. Por favor, Tá. Valdir. A Kátia perguntou se tem algum indicativo de atualização da padronização dos itens, visto que temos veículos que saíram da linha, ou seja, veículos que não são mais fabricados. Tem alguma padronização em relação a isso? Sim, veículos que... Sim, a gente tá no momento de atualização, sim, tá? O que a gente também tem feito agora? A gente tem lançado, além da atualização dos veículos, a gente está lançando novos, tá? Então, agora, nesse momento, a gente está até com a primeira ata de caminhonete. Além da caminhonete, a gente vai estar lançando um CRAS itinerante,
A gente está num processo de formatação, que é muito legal isso, principalmente para cidades do interior. É um CRAS, é um ônibus, micro-ônibus, com 2 salas de atendimento, ar-condicionado, gerador, cadeiras, mesas, som. Então, para aqueles locais onde, cidades, né, municípios, onde uma larga extensão territorial e para que a equipe possa se deslocar até aquele distrito. Mas a gente sim está no momento de revisão dos veículos, tá bom? Ah, bacana. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Joelson perguntou onde será a sua agenda aqui em Salvador na próxima semana, em qual órgão que você vai? Salvador, a gente está indo para o Encontro Nacional do Congemas, que é o Colegiado Nacional, né, da Assistência Social. Eu não tenho o endereço, mas eu posso colocar daqui a pouco no chat aqui. A gente vai estar lá segunda, terça e quarta-feira. Então, se porventura quiserem tirar uma dúvida de uma situação pontual, a gente vai estar à disposição lá em Salvador. E Maceió, Regina, que dia é mesmo? Desculpa. Maceió vai estar no dia 29 de agosto e 1º de setembro, quinta e sexta. Ele também vai estar lá. A gente vai agora arrastar Pablo Pinheiro. Pelo Brasil, hein? Exato. Tem uma mãozinha levantada. Tem sim. Pessoal, vou pedir para o pessoal abrir o áudio se quiserem realizar perguntas, fica mais fácil para explicar aqui aí, tá bom? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Valdir, desculpa. Opa, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Eu sou Valdir, sou assistente social no município de Guarapuava, Paraná. Eu estou com uma dúvida com relação ao seguinte, o prazo de 90 dias, Pablo, ainda a gente vai continuar com esses 90 dias, porque é muito complicado a burocracia do termo 019, né? Além do recurso de pedir orçamento na Câmara, ter orçamento da Câmara de Vereadores, ter questão contábil, né? E também depois também o termo para elaboração. Então ele passa 90 dias. Então o município de Guarapuava sempre está recebendo emendas pelo SIC TV. Inclusive eu fico aqui com a plataforma SIC TV, estou sempre cadastrando, passando os conselhos. Mas a gente está tendo esses prazos, assim, estica o prazo, mas será que na nova reformulação vai ter um prazo maior para os municípios? Fábio, o que você me diz? Tá, desculpa, pode falar. Posso mais uma pergunta, só mais uma. Com relação à PAI. Então, a gente recebe muita emenda para a PAI, mas a PAI aqui no município do Guarapuava é registrada no CNEAS com o serviço de média complexidade, né? É o serviço a domicílio, né? De nível da proteção de média complexidade. Então, ela está também registrada e sempre está vindo para descentralizar o recurso de custeio, né? GND3 para a entidade, né? Eu acho que é possível, sim, né, fazer essa ela registrar no CNEAS, a gente já fez visita, ela registrar no Conselho de Assistência também, aqui do município. Então, essas dúvidas, Pablo, que a gente tem aqui no município. Não, com relação ao prazo, eu acho que desde que a Regina começou a me arrastar aí para esses encontros, essas falas, eu acho que a gente está vendo como é importante ter esse contato com vocês, como está sendo esse momento agora, né? E esse feedback, né? Então, a gente começou realmente a ter esse feedback que, em alguns casos, esse prazo de 90 dias é muito curto, né? Para que até a instituição que não tem domínio técnico, muitas vezes, né? Não sei em Guarapuava, mas muitas vezes é a primeira vez que a instituição está recebendo recurso na vida, sempre sobreviveu de doações, né? Toda aquela situação, está tendo contato com o sistema, teve que fazer um plano de trabalho, estipular metas, gerir recursos, abrir conta, realmente é uma situação complicada. Então, a gente está realmente, não te dar certeza agora, mas a tendência de 80% é que a gente revise com relação ao prazo, tá? Porque justamente é um apontamento que vem vindo muito aí dos municípios. E com relação à questão da sua PAI, a gente não vê problema, desde que ela esteja executando um serviço
tipificado nacionalmente, não há problema, né? Seja com cadastro concluído, não há problema de efetuar a transferência. Tem umas Obrigado, perguntinhas Pablo. aqui. Obrigado. Valeu. Fechou, Valdir, desculpa. Eu não quis te atravessar, não vi. Pablo, chegou umas perguntinhas aqui, né? Primeiro, se você tem como disponibilizar um modelo de aceite / recebimento de equipamento por parte do conselho, se tem algum modelinho nesse sentido aí por vocês, se vocês têm como disponibilizar, tem? Ele está perguntando para a equipe do lado dele, é bom que ele deixa a câmera aberta, a gente viu. Tipo, tem modelo aí, fulano? Eu faço leitura labial. É que é no próprio SIG-TV que o conselho vai se manifestar, entendeu? O aceite do conselho é efetuado no próprio sistema. Não, dá licença lá, posso perguntar, Regina? Peraí que tem uma mão levantada, Lu, desculpa. Ah, tá, deixa eu lá falar primeiro. Para ti. Só porque essa pergunta era minha. Convidado, diz seu nome aí, colega. Convidado. Oi. Oi, estamos te ouvindo. Aqui é Olinda, assistente social de Penha, trabalho na gestão, e a gente está com um probleminha. A gente recebeu 2 emendas parlamentares já em 2021, e hoje a gente não consegue comprar o carro com esse valor que a gente ganhou em emenda. A gente tem como trocar o objeto? Não. Sim. Desculpa. Se porventura... Só um instante. Eu não sei se ele está com universitários ao lado dele, os 60 meninos dele. Não, é que eu hoje, só para vocês terem noção, hoje vieram aqui, eu acho que 10 gabinetes de senadores aqui. Aí, nesse momento, eles estão fazendo atendimento, eu estou ajudando a equipe aqui também para dirimir as dúvidas, tá? Sim, respondendo a sua pergunta, tem como efetuar a troca, tá? Se porventura o valor que foi pactuado lá em 2021 não adquire mais aquele item, você pode mandar um ofício aqui para o Ministério solicitando a alteração desse item, pode ser em meu nome, tá? Aqui para minha equipe, que a gente vai analisar e prontamente responder para efetuar a troca. Esses dias a gente recebeu um pedido desse e o pessoal achando que era muito complicado e tudo, a gente resolveu em uma semana, assim, foi uma coisa muito séria, muito rápida. Beleza. Olha que a promessa, hein? Eu vou fazer um com chat com vocês, tá? Pablo, as transferências não poderão ser realizadas para programas e projetos, somente para serviços tipificados, é isso? Exatamente, somente para serviços tipificados nacionalmente, né? Então, estão na NOB SUAS, NOB RH. E esses, inclusive, o sistema, ele já faz essa leitura. Se, porventura, não oferta o serviço, o sistema nem deixa passar. Perfeito. Agora eu vou passar para a Luísa, que tinha começado a fazer a pergunta online, apesar dela não ter levantado a mão. Na sequência, eu passo para a Solange e Valdir, tá bom? Vai, Lu. Desculpa, eu não estava cuidando da mãozinha lá. Não, é que agora a prestação de contas na Transferigov. Então, eles solicitaram o parecer do Conselho aprovando o recebimento da mercadoria e do produto, e não, assim, quando foi aprovada a proposta, na aprovação da proposta. É para aprovação da prestação de contas. A análise da prestação de contas. Até agora não tinha visto essa situação. Se é só um parecer simples, não. Sei lá, só dizendo lá, olha, nós estamos cientes do recebimento e da entrega do equipamento para a entidade, tal, uma coisa simplificada, assim. É algo essa consulta eu recebi ontem, por acaso. Não, Luísa, é simplificado, mas assim, é simplificado, mas de grande importância. Sim, então, sim. A pergunta é bem objetiva. Olha, você, Conselho Municipal de Ação Social, você aprovou lá em 2021 a aquisição de um veículo. Hoje, você está acompanhando essa execução. Ele foi comprado, de fato? Esse serviço, ele está sendo ofertado dentro da finalidade que foi aprovada? Então, é nesse sentido.
Então, é bem simples, mas de grande importância. Interessante falar na oferta do serviço. É isso aí, muito obrigada. Tá. Inclusive, assim, a gente pega situações muito complicadas. Um exemplo foi micro-ônibus da Ação Social, a região norte do Brasil, em que ele comprou o veículo e estava transportando trabalhadores rurais para outra cidade. Então, pois é, mas para você ter noção, foi um ponto que o Conselho Municipal de Ação Social, no momento da prestação de contas, falou, olha, sim, foi comprado o micro-ônibus, mas não está sendo utilizado em sua finalidade. Perfeito. Vou para a próxima. Só para municípios que têm equipes volantes, esse CRAS volante pode ser utilizado? Olha, a gente ainda está... Esse foi um pré-lançamento que eu fiz com vocês hoje, né? A gente ainda está trabalhando como vamos utilizar, né? Os serviços, como a gente vai utilizar. A gente, inclusive, vai ter que mudar a portaria dos veículos, né? Que especifica esse item. Mas eu posso dizer para vocês que vai ser muito legal. Muito legal. Quando a gente olha a imagem, o que a gente está projetando, vai ser uma situação muito legal. E aí, assim, claro, a gente tem ouvido, principalmente a proteção social básica aqui do Ministério, né, para que esse veículo atenda diretamente os municípios dentro da seu dia a dia, né, com os municípios. Perfeito. Agora vamos para uma mãozinha. Solange. Boa tarde. Somos de Toledo, no Paraná. Nós não temos prática de receber emendas parlamentares, então estamos aprendendo agora, né? E aí tem uma situação aqui que nós recebemos uma emenda e estamos no trâmite para o repasse, e aí o Jean, que é o nosso gestor financeiro, vai fazer a perguntinha. Boa tarde, pessoal. A nossa dúvida, na verdade, é a seguinte: recebemos, então, a emenda através do SIG-TV, já estamos com os recursos em conta, porém, nós estamos com algumas dificuldades para identificar o tipo de emenda. Emenda parlamentar individual, com finalidade definida, de transferência especial, isso a gente não conseguiu ver essa informação no SIG. E aí aqui para nosso Tribunal de Contas, para cadastramento de fonte, de receita e aqueles pormenores, eu tenho que detalhar essas informações. Como é que eu consigo ver isso? Está no mudo. Falhou, eu não escutei. Ele quer saber como é que ele identifica no SIG-TV a origem da emenda, se é individual, se é bancada, se é especial. 6, 7, né? O William que está aqui do meu lado aqui vai falar isso. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Então, no espelho da programação, vocês conseguem acompanhar o que é emenda, se é emenda de bancada, se é pleito, entendeu? No espelho da programação ele traz tudo, todas essas informações. Você já deu uma olhada? Sim, o espelho da programação diz assim, emenda individual. Só que aí eu fiquei na dúvida, se é uma emenda individual com finalidade definida, por exemplo, ou uma emenda individual transferência especial, né? Porque né, a emenda constitucional traz essas duas, né? Especial não vai ser, desculpa me meter, tá, William e Pablo? Especial não vai ser. As transferências especiais, elas têm um módulo específico e ela entra dinheiro direto na conta aberta pelo Transfere Gov para vocês. Eles não têm nem SIG-TV, CIMEX, SISMOB, Transfere, não tem. As especiais, elas são bem específicas, então nunca vai ter lá no SIG-TV, nem no SISMOB, nem no CIMEC, nem nos convênios, dinheiro de transferência especial. Vai ter então, essa é individual com finalidade definida, que seria a única opção. Obrigado. E aí, Solange, qual cidade de vocês do Paraná, desculpa? Como? Toledo, Paraná. Toledo, no Paraná. Toledo, né? Vocês viram para aquele gráfico que a gente tem a gente teve uma evolução nas transferências voluntárias, né? Então, o número de emendas parlamentares aumentou muito aqui na assistência social.
posso dizer que os parlamentares do Paraná são parlamentares que já estão acostumados a aportar emendas aqui. Então, vocês na Secretaria Municipal de Assistência Social, vocês podem verificar as necessidades de vocês, seja ela a construção de um novo CRAS, reforma de um CRAS, aquisição de veículos, ou eventualmente um incremento temporário, e vocês podem estar, em breve, para o exercício 2024, já estando solicitando suas emendas para os parlamentares, tá? Então, como eles já têm costume, pode ser que vocês consigam alguma coisa. Obrigada. Perfeito. Agora eu vou aqui para mais uma perguntinha que eu me perdi. Como funciona a utilização de aquisição de veículo através de atas? De ata? Uhum. Ok. Duas formas. Uma, o município recebeu uma emenda parlamentar. Recebeu a emenda parlamentar e o parlamentar indicou que é um veículo e a gente tem ata disponível, a gente pega o valor dessa emenda, a gente faz todo o processo. A gente contrata a empresa fornecedora, a gente faz o empenho, a gente é que paga a empresa. Eu, pessoalmente, vou lá receber o veículo lá na fornecedora, na montadora. Feito isso, após esse contrato, em até 160 dias, esse veículo chega em qualquer lugar do Brasil. Então, um exemplo muito grande dos micro-ônibus, pois eles estavam sendo produzidos em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Então, em até 160 dias, estavam chegando em Belém do Pará, ou até em Manaus, onde tem que pegar, sei lá, 8 dias de balsa, né? É bem difícil. Então, vocês não precisam fazer a licitação, né? Todo esse trâmite fica com a gente, né? Outra forma de vocês aproveitarem a nossa ata é realizando a adesão à nossa ata. Então, se porventura, vou dar um outro exemplo aqui. Hoje, a gente está com a nossa ata de vans com um valor de, se não me engano, são 183 vans. Ou seja, já atingimos o nosso limite aqui, já está, né, extrapolando o nosso contrato. Mas é permitido a adesão a essa ata. Então, eventualmente, a gente repassa o via fundo a fundo e vocês podem aderir à nossa ata e adquirir o mesmo veículo, tá? Aí, eu acho que eu já falei algum tempo com a Regina sobre isso, né? Por que eu acho fantástica essa ideia da ata, né? A gente tem um ganho em escala. Então, quando a gente negocia diretamente com a montadora. A gente consegue economizar no repasse, na utilização do recurso, a gente consegue um produto padronizado, a gente consegue um produto de qualidade que a gente consegue entregar em qualquer lugar do Brasil de forma muito célere. Imagina se fosse um convênio, né? Eu vou celebrar o convênio, publicar, pagar, vocês vão iniciar a licitação, até conseguir licitar, até chegar esse veículo. Então, hoje a gente consegue, de forma muito célere, realmente ter acesso a esse veículo. Perfeito. Agora vamos para a mãozinha. Valdir, tá com a mão já com câmera, né, Valdir? Eu de novo. Bom, uma dúvida aqui, até a colega falou com relação ao veículo lá que mudou o objeto do CIG-TV. Então, o município de Guarapuava tem uma emenda para uma instituição aqui, que é tipificado, é uma instituição que trabalha com autismo, né? Tá? Criança, adolescente, adultos, enfim. E esse veículo o município vai complementar. Então, é possível, Pablo, isso? O município complementa com recurso livre, porque por causa da inflação, às vezes, na licitação pode ser mais caro, então o município vai bancar com recurso livre, além do dinheiro que vem da emenda, o município banca. Acho que é possível, né, Pablo, isso, né? Sim, é possível. É plenamente possível. O município vai bancar, daí a diferença, se for a mais o veículo, então é possível. A gente até passou um e-mail para vocês aí para perguntar isso, para estar respondendo. Sim, é possível. Perfeito. Regina,
Só do veículo, eu vou contar uma história aqui, que você já ouviu essa história. Teve um ano que a gente comprou 500 micro-ônibus para fazer entrega no Brasil inteiro. A gente foi o Brasil inteiro fazendo entrega e tal. E a Regina sabe, chega 31 de dezembro, quem trabalha com transferências voluntárias está esgotado, não aguenta mais, quer só descansar. Então, 31 de dezembro, a gente estava aqui no Ministério até 11h30 da noite e tal. Fechou o Ministério, acabou. 1º de janeiro, entrei de férias. Desliguei meu celular para, né, descansar mesmo com a família e tudo. Tô na beira da praia, eu sou gaúcho. Tô na beira da praia do Rio Grande do Sul. Eu escutei aquele barulho dos micro-ônibus, tac, 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 né? Motor a diesel, né? Aquele barulhão chegando, eu não acredito que eu tô aqui, né, de férias, né? Chegou esse veículo. E foi um momento tão legal, Regina. Por quê? Era, de fato, um veículo que foi adquirido com recurso nosso. A praia, eu acho que tem uns 10 quilômetros, ele veio parar bem nas minhas costas, que eu estava na cadeira da praia, né? E qual que era a situação? Era uma população vulnerável do interior do Rio Grande do Sul, pessoal que nunca tinha ido, não conhecia a praia, o mar, né? Todos tinham deficiência de locomoção, e o veículo, ele tem a cadeira, que ela desce, né? Ela tem a rampa, né? E eles conseguiram um convênio com o Sesc para que eles tomassem banho naquelas cadeiras, umas cadeiras para deficientes que vai até o mar. Então, aquele ali foi um momento único e reconfortante para a gente que está aqui em Brasília, ver que, de fato, a finalidade foi atingida de forma muito eficiente, né? Eu vi aquele banho de mar do pessoal. Olha, eu sou suspeita. Quando a gente vai nesses fóruns regionais, você estava de férias e viu os veículos, né, adaptados. Aí a gente vê a política pública acontecendo, né? É tão legal, porque você fala, aquele negócio que eu não estou achando, né, a senha, caraca, a marcação de tal coisa, o prazo, não sei o quê. E aí, quando você vê o pessoal usufruindo mesmo a política pública, eu sou fã também, eu sou super, super suspeita. Mas o pessoal, que depois que é picado dessa mosquinha aí, a gente não larga, né? E tu tá tão velho quanto eu nessa área, desculpa. Opa, mas vamos voltar aqui. Vamos junto. Vamos lá. Eu vou juntar duas, tá? Ele está perguntando se os recursos da portaria 886 têm alguma novidade de repasse e se você tem previsão da publicação da atualização da 580. A 580, a gente está querendo antes do período de apresentação das emendas. Por quê? Para os parlamentares já saberem se vai ter limite, não vai ter limite, o que pode, o que não pode. Então, essa atualização está para sair, tá? Não sei se é esse mês ou início do mês que vem, né? A portaria 886 é isso que eu tô virando noite aqui. A gente recebeu cerca de 10 bilhões de pedidos e a gente está efetuando a análise, né? Bom, o pessoal que é da Secretaria Municipal de Assistência Social, Solange, lá de Toledo, a gente está fazendo diversas análises. Uma delas, por exemplo, vamos pensar no recurso regular. Um município de pequeno porte, pequenininho, lá 5 mil habitantes, ele recebe, fora emenda parlamentar, ele recebe R$6 mil por mês que a gente repassa. Quando eu fui olhar o saldo, estava com mais de R$70 mil. E aí ele, na solicitação da portaria 886, ele solicitou 325 mil. Poxa vida, não consegue executar 6 mil que a gente repassa, ficar com saldo em conta e está pedindo 320. Então, esse tipo de cotejamento, batimento, a gente está realizando nesse momento. Em breve a gente vai estar liberando. Agora, aquilo que está correto, está em conformidade com a nossa política, dentro das nossas diretrizes, e principalmente da portaria 886, a gente já está liberando esse PV, a gente já está com cerca de 120 milhões, 120 ou 140 milhões empenhados, e desses 120 milhões, eu já estou solicitando financeiro para pagamento. Isso é notícia de primeira mão aí, tá? Perfeito. Vou juntar duas, que são duas referentes a processo, tá? Uma, ela está perguntando o seguinte: como é feita a prestação de contas de emenda parlamentar? Se é só pelo demonstrativo sintético.
E ela está perguntando o seguinte: quando é uma aquisição por OSC, ela compra e passa o equipamento, ou ela passa o dinheiro e a OSC compra? Então, são dois de processo. Um, quando eu tenho parceria com a OSC, e a outra, quando é uma emenda, como é que eu faço essa prestação de contas? Sim, a prestação de contas ela é feita no demonstrativo anual, de forma muito simplificada, e nessa apresentação que eu vou estar passando para você, vai ter um pouquinho mais de especificação, assim, de informações com relação à prestação de contas. Com relação à aquisição, em se tratando de aquisição de equipamentos, a entidade não efetua a compra. Quem efetua a compra é o município. Então, a gente repassa, o Fundo Nacional repassa para os fundos, o município faz a licitação, adquire e faz a cessão de uso para a instituição. A única gestão que, no momento, a entidade faz é quando a gente repassa custeio. Oi. Então, a gente, quando é OSC, o equipamento, quem compra é o município e repassa. Ok. E da emenda, como é que é feita a prestação de contas quando é emenda? Serve só o relatório? 25, na minha conta era 25. Peraí, que a Luísa está se empolgando aqui. Peraí, pronto. E a prestação de contas quando o recurso é emenda? Só o relatório basta? Independentemente se a emenda se é recurso RP2, é recurso próprio do Ministério, emenda de bancada, emenda de comissão, em se tratando de SIG-TV, é feito dentro do demonstrativo anual, demonstrativo sintético anual. É bem simplificado. Perfeito. E a última pergunta aqui, porque tem umas que são repetidas, né? Sobre a liberação do recurso, tem previsão, aí você já deu o reporte. A portaria 8666 é sobre emenda parlamentar só, ou é sobre liberação de recurso do FNS como um todo? A portaria 886 é relativa ao recurso discricionário do Ministério. É RP2. Não é emenda. É RP2, não é emenda. Tá bom. Ó, fechamos as perguntas no chat. Não tem nenhuma mãozinha levantada. E aí, meninas, gostaram? Vocês nem maltrataram muito o Pablo. Eu falei assim, olha, venha preparado, que vamos lhe usar. Todo mundo ficou tão comportado que eu fiquei até... Pablo, tudo bem? É pinga-fogo, né? Prova de fogo. Não, tá excelente. E, assim, eu acho que no futuro a gente pode fazer novas, né? E eu acho que a gente pode mostrar com mais detalhes as demais transferências, mostrar o veículo, mostrar o CRAS itinerante, a gente está planejando. A gente também está com um novo projeto de CRAS, tá? Que possivelmente pode entrar aí no novo PAC. Né? Então, a gente está com um projeto bem bonito, bem legal. Então, a gente está trabalhando aí. E a gente pode marcar outro dia para a gente retomar, se tiverem mais perguntas, né? Principalmente quando sair a portaria, né? A gente dá uma olhadinha nisso ali. Saindo a portaria, a gente debater ela. Eu falei para o Pablo, para ele desistir, que a gente não vai largar mais do pé dele. Então, ele tem ido nos regionais com a gente, nos eventos com a gente. Então, a gente tem se encontrado semanalmente, nem que seja virtual, para a gente ver o que a gente pode ajudar e aprender também com o MDS, o que a gente pode melhorar esse processo. Então, se a gente tiver mais um pacotinho aí de perguntas, a gente chama ele de novo e quando ele tiver novidades também para ele trazer. Joelson, mãozinha, diga. Oi, Gina, só falar para o Pablo, acho que deu uma fugida quando eu perguntei onde seria o encontro na Bahia, eu já descobri, tá? Dia 14 e 12, né? Vai ser no Centro de Convenções de Salvador. Ó, rapaz, e que coisa é essa? Eu também vou? 14 e 15. Esse é um encontro que não é organizado pelo Ministério, né? Mas é um encontro da região Nordeste, lá em Salvador, que a gente vai discutir a assistência social, né? Então, a gente vai fazer lá uma capacitação lá de execução orçamentária e financeira. Pode divulgar? Pode, né? Pode, por favor. Legal. Muito legal. Da disponibilização do material, a gente já vai colocar nos grupos, vai disponibilizar nos e-mails, porque isso é uma reunião da rede, então fiquem tranquilos.
O material do Pablo já apresentou Vira da Rede, a gente vai já captar esse material aí para divulgar para vocês, tá bom? Meninos, eu só tenho a agradecer demais a parceria do Pablo. A gente fala com kkk no final, mas é verdade, né? O Pablo é super parceiro da gente, velhinha também de transferências, e a gente está aí junto com o MDS para tentar melhorar ainda mais, tentar ajudar, o que a gente puder ajudar, seja lá no doações, seja lá nas normativas, para a gente caminhar junto. E como a gente faz tudo em rede, o que a gente estiver fazendo aqui com eles, vocês também vão ficar sabendo aí na ponta, vão poder opinar, vão poder conversar, vão poder fazer essa governança aí colaborativa da nossa rede. Tá bom? Pablo, quer falar mais alguma coisa? Agradeço o convite, Regina, a parceria. Eu acho que reuniões como essa são muito importantes e o Ministério do Desenvolvimento Social, o Fundo Nacional, vai estar sempre presente quando vocês precisarem, tá? E, lembrando, estamos à disposição também aqui em Brasília, quando vocês vierem, né, para recebê-los aqui, conhecer a nossa equipe. Tá bom? Um abraço, uma boa tarde a todos. Obrigada, meus lindos da rede. Beijo no coração. Ah, peraí, abrindo a câmera. Vamos fazer foto. Deixa eu abaixar a mão do Joelson, que ele ficou aqui empolgado. Ô, Pablo, você tem que ficar aí, tem que abrir a câmera. Só mais 2 minutinhos. Joelson, abaixa a tua mão aí, que eu não estou conseguindo baixar, não. Senão vai falar, lá, acabou a reunião, nem respondeu o cara. Meninos, vamos lá para a fotinho? 1, 2, 3 e valendo! Pronto! Peraí, não valeu não, peraí. 1, 2, 3 e valendo! Pronto, agora, deixa eu copiar aqui, agora foi. Vou botar nos nossos grupozinhos, vou mandar para o Pablo. Agradeço demais a parceria de vocês. Beijo no coração de vocês todos, tá? Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau.